Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Ver que eu trabalho com teatro, ao mesmo tempo que ele é eminentemente coletivo, você tem um aspecto absolutamente personalizado e individual. Se você pensar em trabalhar o teatro só pelo coletivo, você melou 70% do processo formativo. Que é o que acontece, na verdade, que acontecia e ainda acontece, infelizmente, na docência de uma forma geral, aonde o professor ele chega para uma sala de aula e ele passa aquele conteúdo. Pegou, não pegou. Se é bom, se pegou, se não pegou. Eventualmente, os que perguntam mais, aqueles que têm mais interesse, e os outros são aqueles que vão boiar ali naquele conteúdo. Eu falava, não. O processo formativo, e ainda mais na arte, eu tenho que entender aquele indivíduo. Olá, meu povo, olá, saudadistas. Estamos aqui para mais uma entrevista. Estou hoje no Teatro West Plaza, onde eu vou entrevistar o diretor e o dono do teatro, o ator Gabriel Castellani. Hoje, com uma novidade, eu convidei uma querida amiga para me ajudar na entrevista, a atriz Danileia Ayala. Então, fique comigo para assistir a entrevista com Gabriel Castellani. Oi, Castellani, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu estou aqui só de auxiliar. Você é uma luz, você é uma estrela. Imagina, estrela é você. É mesmo. Gabriel, eu gosto de começar a entrevista sempre pelo princípio, mas pelo teu princípio. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a tua primeira lembrança, a mais remota, de contato com a arte como consumidor, antes de se profissionalizar? Lá atrás. Então, o meu contato com a arte, ele vem do cinema. É interessante. Meu pai, ele era vendedor de doces. E como vendedor de doces, eu tive um tio que tinha uma fábrica de chocolate, chamada Pan, que finalizou agora há pouco tempo, ele já é falecido e tal. E então eu tenho aquela imagem quando a gente vê a fantástica fábrica de chocolate. Nossa, era a imagem que eu tinha na minha infância. Filme. E meu pai começou a trabalhar com doces com ele, depois foi para uma outra empresa, e meu pai começou a trabalhar, adentrar nas bombonières de cinema. E aí meu pai administrava bombonières em cinema. Ele tinha algumas bombonières dele e administrava outros cinemas. E, especialmente, ele tinha um trabalho aos finais de semana em São Caetano do Sul, que existia uma família, as famílias eram donas dos cinemas. Então, tinha uma família que era dona de um grupo de cinemas, e aí ele administrava essas bombonières. E ele tinha uma outra bombonière, que era dele, num cinema menor ali daquela região. E quando eu comecei com 5, 6 anos, eu já era encantado com arte. Aí assistia tudo. Aí eu ia com ele para ajudá-lo, porque ele aquela visão tão gostosa daquele país, ao mesmo tempo muito simples, mas
muito carinhoso, afetuoso. Ele dizia, olha, eu tenho que te ensinar. Ele tinha uma característica pessoal que ele era muito organizado. E, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa ligada a marketing. Ele era um artista nato. Meu pai, a minha irmã Regina, é artista plástica. E meu pai, desde pequenininho, ele vem de uma família muito simples, muito humilde, de italianos, que viviam no Brás. O pai dele era alfaiate, e eles tinham uma vida muito apertada. E meu pai ganhou um lápis quando era pequeno, para conseguir um lápis já era difícil, e quando ele conseguia ir ao cinema, que ele juntava o dinheirinho para ir assistir os filmes, ele desenhava os artistas. Eu tenho até hoje esses desenhos, são desenhos que quando os especialistas olham, falam, nossa, a qualidade é impressionante. Só que ele já tinha um problema de vista, de nascença, e a partir daí um dia ele caiu da escada quando pequenininho e atingiu a retina. Então ele não podia fixar os olhos. Então ele tinha essa verve toda para a comunicação, para a arte, para as artes visuais, mas também tinha uma verve para as artes cênicas que depois eu fui descobrir e dividir com ele. Mas aí ele tinha que trabalhar com alguma coisa e foi para os cinemas. E ali nos cinemas ele falou, olha, eu tenho que te ensinar para que você possa ter organização, conhecer como é que funciona. E eu vendia doces ali com ele. E aí eu era tão pequenininho que eu tinha que subir num caixote para ficar na altura. Tinha sempre uma vendedora ali, que eram mulheres, do balcão, e vendendo os doces. Eu era encantado com aquilo. E aí, exatamente por estar naquele universo que para mim era completamente lúdico, eu tinha acesso aos filmes. E no passado, o que acontece? Os cinemas não eram pasteurizados, não existia assim o mesmo filme em todos os cinemas, como acontece hoje. Se você vai em qualquer região, você tem aquelas empresas que passam os mesmos filmes. Então você tem filmes variados. Nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais. E assim, eu assisti uma média de 5 a 7 filmes por semana. E eu tive acesso muito pequeno, eu fiquei nessa lida com ele até os 14 anos, dos 6 aos 14, em 8 anos de vida, eu assisti os maiores filmes, os maiores sucessos, os maiores autores. E o que era interessante? Como eram vários cinemas, desde um cinema que tinha 1.200, 1.300 lugares, até os cinemas menores com 200, 300 lugares, todos os filmes, Antonioni, Bergman, Fellini, todos passavam ali. E, ao mesmo tempo, eu acompanhava aquela pulsação das pessoas, e aquilo para mim era encantador. Era encantador ver a reação do público e como as pessoas, primeiro, como o cinema eu pessoalmente via que me transformava e como transformava as pessoas. Então, era um evento, e era um evento delicioso. E o que era mais interessante no meu caso, de observar que meu pai dirigia bombonières de cinema para muitas classes sociais diferentes. E todas elas tinham uma reação efervescente. Meu pai tinha uma bombonière de cinema num cinema que, acho que vocês não conheceram, chamado Astor. Era um cinema que existia aqui no Conjunto Nacional, onde depois virou a Livraria Cultura. Lembra disso? Era um grande cinema e nós tínhamos uma bombonière. Então ali eram as pessoas mais abastadas. Mas no Cine São Caetano que nós vimos ali, tinha as pessoas mais simples. Mas a efusão era a mesma. E aquilo para mim sempre foi muito encantador. Depois, muito mais tarde, eu fui perceber que todo aquele alimento, ele foi sendo, obviamente, trabalhado. Né? E, paralelamente, o meu pai tinha uma voz, assim, aquela voz de radialista, e ele era uma pessoa muito simpática. E aí, quando ele era jovem, as pessoas perceberam essa voz e tal, falaram, olha, chamava-se Alcides. E aí ele falou, o que você vai fazer? Rádio. E ele foi para a rádio e começou a fazer radionovela. E aí meu pai começou a fazer programas, radionovela, e aí foi quando ele conheceu minha mãe, e à época eram as pessoas, os artistas malditos que estavam ali na arte, no rádio. Minha mãe falou, olha, eu fico com você, mas se você largar esse universo que é ir para as madrugadas, para as noitadas, e ele largou, mas ele criou em casa, primeiro de uma forma mais simples, depois de uma forma mais organizada ali, maior, um estúdio de gravação. E aí ele fazia, como hobby, ele criava sketches, que são pequenos textos, e aí começou a fazer uma radionovelas, programas, e aí ele distribuía para os amigos, era um hobby. Ele fazia todos os personagens? Ele fazia algumas. Você chegou a participar de algum? Aí que foi a minha introdução, porque eu sou filho temporão, eu tenho 2 irmãos que chegaram mais cedo. Então ele começou com o meu irmão,
Aí tinha minha irmã, a minha irmã que era a primeira, o meu irmão que era o segundo, e eu vim tempos depois, eu vim 7 anos depois. E aí eu era o pequenininho junto com eles mais velhos. Só que os meus irmãos, eles gostavam, era gostoso estar com o pai ali fazendo, mas logo foram para outras coisas. Eu era apaixonado. E aí ele ia me dirigindo e eu ia fazendo muitas Você tinha personagens. quantos anos nessa 6 época? anos. 6 anos. Com 6 anos eu comecei com ele. Ao mesmo tempo, imagino que foi a época da explosão da televisão. Você via televisão também? Nossa, eu Dramaturgia, o que você via em televisão? Eu via tudo que você pode imaginar, porque era a minha única conexão com o mundo. Eu sou filho de uma família, meus pais sempre trabalharam muito e trabalharam fora. Na minha geração, as mães ainda eram aquelas que ficavam em casa, mas a minha mãe não. Minha mãe sempre teve uma vida muito atribulada por vários motivos. Primeiro, a necessidade financeira, depois a personalidade e depois o trabalho social, que ela sempre fez um trabalho social muito intenso. Então, era assim, eu estava em casa e é só a casa e a televisão. Então eu vi nascerem os canais de televisão, outros fenecerem, e eu acompanhava desde pequenininho ali a televisão, as novelas, a época áurea da TV Tupi, e a TV Tupi, que era perto da minha casa, que é aqui em Pinheiros, Vila Madalena, casa, então era o Sumarezinho ali, que era do pé do lado, e as novelas eram muitas novelas eram gravadas nas ruas do meu bairro. Então eu acompanhei, e aí eu tinha essa pulsação paralela, né? E aí fica imaginando que consumidor de cinema, consumidor de televisão, você tinha ídolos? Então, eu sempre fui apaixonado pelos artistas, mas é engraçado, a gente tem uma coisa, eu sempre próximo deles, eu me sentia muito próximo, eu sentia, não sabia ainda o que era tribo, mas eu sentia que era a minha tribo. Tá na praia certa, né? É a praia certa, mas eu acompanhei a trajetória de todos eles, desde lá de trás das novelas da Excelsior, depois as novelas da Tupi, que foram as que mais me encantaram. Eu tinha uma tia e uma avó irmã do meu pai e mãe que foram morar conosco ali na nossa casa, nos fundos e tal, e eles eram também apaixonados por televisão. Areia, Ídolos de Pano. Todas. Eu acho que era a referência da nossa fase. É a referência da nossa fase de ideia. Peguei todas de essas. E aí o que era louco, como muitas dessas novelas, eu fiz muita figuração em novela, porque eu estava ali, eu era apaixonado. E exatamente essa tia e essa avó que foram morar lá, elas gostavam muito de novela. E eu ainda, aquele período era muito pequeno, eu ainda não trabalhava, e mesmo depois comecei a trabalhar, continuei acompanhando, mas eu tinha mais espaço ali, e acompanhava com elas as novelas. E a partir daí comecei a ficar muito próximo desses artistas, e quando tinha as produções ali que iam no nosso bairro, tinha muita coisa. Eu fui me aproximando. E lá um pouco depois, que não foram tantos anos depois, que eu fundei a Recrearte, que é a nossa escola de arte, eu pude trazer essas pessoas que ainda estavam vivos para serem padrinhos dos alunos, a própria Eva Vilma, o Carlos Zara, foram os primeiros padrinhos dos Mas nossos antes alunos. disso, você fez Direito? Eu comecei... E fez USP também, eu na comecei EAD. na EAD. E como é que surgiu o Direito e depois USP? Então, o direito ele veio como consequência, eu sempre gostei muito de gente. Sempre fui apaixonado por pessoas, por histórias, pessoas, e como eu já venho de uma família que tem uma pegada social, eu sempre gostei de auxiliar as pessoas, fazer alguma coisa que fizesse a diferença para as pessoas. E aí, quando eu estava com 13 anos, ali exatamente muito em casa, tal, eu sempre gostei muito de estudar, e sempre estudei com muita facilidade, então eu comecei a estudar muito cedo. Eu tive que ter autorização para começar a estudar no que eles chamavam de primário e depois no ginásio, porque o ensino fundamental e médio daquela época era por seleção, não era todo mundo que chegava no ensino médio, você tinha um exame de admissão, inclusive, não tinha vaga para todo mundo. E eu tive que ter autorização dos meus pais porque eu comecei muito cedo a estudar. Eu aprendi a ler muito cedo, eu aprendi a me relacionar com a palavra muito cedo. Então, o que aconteceu? Com 13 anos,
Eu senti, vindo de uma família que não tinha posses e que era uma família muito simples, eu percebi que precisava ajudar, precisava cuidar das minhas coisas. E fui trabalhar. E o meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia, em Pinheiros, inclusive. E aí tive a sorte, né, esse encaminhamento que a gente tem quando a gente tem uma vibração positiva na direção das pessoas. Foi o primeiro lugar que eu fui procurar emprego e o primeiro emprego que eu peguei fiquei 5 anos. Porque era assim, era um escritório de advocacia dos sonhos, que eram três advogados, que eles já tinham uma vida realizada, eles tinham andado por vários universos, alguns pela política, outros por outros universos, mas já tinham a vida ganha e tinham um escritório onde eles defendiam causas nas quais eles acreditavam. Aquilo para mim foi tão encantador, pessoal, porque eu falei, nossa, como o direito é maravilhoso, porque assim, poder defender as pessoas, defender as causas, defender os ideais, etc, etc. E aí, como rapidamente eu terminei o meu colegial com 15 anos, eu falei, eu vou para a faculdade, qual é o caminho? É o direito. É o direito. Só que... Né, você completou o curso? Eu não consigo fazer nada pela metade. Eu também. Você conseguiu, mas você advogou? Advoguei, opa. Aí o que acontece? Aí eu comecei a sair desse escritório, não queria largá-los, porque eu era apaixonado ali pelos meus chefes e meus eram amigos, virou meu família ali. Falaram, não, você precisa ter outras experiências. E aí eu fui caminhando para entender os vários universos do direito, até chegar no direito empresarial, foi um direito que eu também... Eu gostava muito do direito criminal, só para vocês terem uma ideia, eu era aquele que tirava 10 em tudo do direito criminal, porque eu adorava as histórias das pessoas. Teatro. No meu primeiro ano de direito, o meu professor, que era um grande mestre, era de Sorocaba e dava aula aqui em São Paulo, ele me chamou, ele foi chamado para ser o diretor da penitenciária de São Paulo, fui o primeiro voluntário para cuidar da história dos presos, para ajudar os presos que ficam ali muitas vezes com o processo parado. Então eu tinha aquela verve, né? Mas aí foi para o direito empresarial, deu muito certo. Quando eu me formei no direito, eu já era contratado das indústrias Monsanto, que é uma grande empresa, quer dizer, já tinha uma vida pronta ali, porque são poucos os que conseguem. E o teatro veio depois? Na verdade, o teatro ele veio. O que acontece? Eu tinha tido algumas experiências, mas nenhuma experiência de quero fazer teatro, serei ator, alguma coisa de escola pública, mas nada, nem definitivo e nem relativo. Eu tinha uma relação com a arte muito forte, mas eu escrevia, eu comecei a adentrar num universo paralelo ali, diante de um trabalho social que eu fazia, que foi a música, comecei a compor e comecei a ganhar festivais. E comecei a compus mais de 400 músicas e comecei a ganhar festivais. Aí algumas pessoas começaram a pedir músicas para gravarem as minhas músicas. Eu falei, bom, então acho que a minha vertente artística é a música, né? Não imaginava o teatro. Só que daí, em determinado momento, quando eu entrei na faculdade de Direito, no primeiro ano da faculdade de Direito, tinha um festival, que infelizmente não existe mais, mas era um festival de teatro. Eu participei do festival de música também, mas era um festival de teatro. E aí eles precisavam de alguém mais jovem. E na minha faculdade, como eu estudava à noite, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu era a única pessoa que tinha, assim, 10 a 15 anos mais jovem do que todo mundo. Eu era muito mais jovem. Porque naquela época, as pessoas ou tinham muito dinheiro para fazer as faculdades e conseguiam, ou eram pessoas mais velhas que tinham estrutura para pagar as suas faculdades, enfim. E aí me chamaram, falaram, tem um garoto lá que... E aí me mandaram para um diretor para fazer um espetáculo. E aí fui fazer um espetáculo, fui chegar lá para fazer um projeto, e aí esse diretor, na hora eu fiquei encantado com aquele universo, porque ele falou, olha, você tem essas e essas características, você aí... Não, como que você consegue me ler desse jeito, né? Não conhecia aquele universo. Eu falei, porque no teatro a gente se despe, se você te dá a chance. E com esse espetáculo, acabei ganhando um festival municipal, estadual e nacional universitário. Olha, e aí ganhei uma bolsa de estudos na Royal School de Londres. Tá. E aí foi que eu... travei aqui os meus cursos e fui para a Royal School. Não ia perder essa oportunidade. Não ia perder essa oportunidade. Mas aí depois que você entrou na arte, você parou de advogar? Não. Aí voltei para o Brasil depois de terminar ali e foi exatamente nesse momento que eu resolvi
junto com a minha irmã, vendo, porque quando eu voltei para o Brasil, eu voltei mudado. Em um ano, eu voltei com uma outra cabeça, e aí já queria ser ator. E aí falei, não, é o teatro mesmo, mas eu não consigo começar e não terminar nada, e eu também era apaixonado pelo direito, apesar de... E aí comecei a ter muitas oportunidades, tanto no direito como no teatro. Mas aí eu falei, não, eu tenho que terminar, e aí logo fui chamado para alguns trabalhos dentro do direito novamente e tal, falei, eu vou terminar, e terminei o curso, só que paralelamente comecei a fazer o trabalho com teatro. E logo que eu terminei o curso, aí tive uma grande oportunidade para dirigir um escritório, e foi a minha definição, foi a minha decisão. Eu falei, não, eu vou caminhar pelas artes cênicas, e foi aí que algumas pessoas, eu ainda era muito jovem, mas algumas pessoas falaram, puxa, Gabriel, mas você já tem uma certa experiência, você não podia passar para gente. E aí, como nós tínhamos... que surgiu a Recrearte. Que essa associação, foi uma associação gratuita de arte que depois se transformou em escola. Foi você o fundador ou um dos fundadores? Eu e Regina, nós dois. Sua irmã. A minha irmã. A gente fala da Recrearte, mas eu quero falar... Aí você foi estudar fora. Isso. Você viu como as coisas funcionam melhor. Isso. A arte funciona melhor, é mais respeitada em outros países, na Europa, isso, fundamentalmente. E veio fazer arte no Brasil. Isso. O brasileiro que é. Nunca mais parou. Não pensou em desistir? Nunca. Mas foi essa ida ao exterior que sedimentou. Mas choque de realidade. Então, eu tenho 2 momentos na minha existência. Eu diria que esse primeiro momento, a minha falta de maturidade ainda não me daria até uma visão para entender. Eu voltei de lá com 2 certezas. Primeiro, que eu não era inglês, que eu era latino, que eu nunca seria um inglês para eles. Mas queria atuar. E queria atuar, e faria como fiz muitas coisas ali. A aparência europeia você tem, né? Então, enganava muita gente lá, né? E aí a segunda coisa, que aquilo que eu aprendi ali, eu sempre tive uma visão muito, muito clara de tudo aquilo que eu recebo, eu tenho que dar de volta, eu tenho que entregar de volta. Eu ganhei aquilo lá, eu falei, não, eu tenho que trazer isso para o Brasil, porque qual foi o maior presente que eu tive dessa estadia? Foi um ano intenso, mas a coisa mais importante que eu trouxe, foi o que inclusive inspirou a própria escola e tudo que eu faço, foi a compreensão de que aquela escola tinha quase o dobro da idade do meu país. E eu falei, como que uma escola... Porque daí lá eu comecei a refletir sobre escolas. Eu nem conhecia escolas de teatro direito, eu conhecia o Silvio, que tinha montado uma Macunaíma, conhecia um pouco de outras coisas, mas não conhecia mais nada. E era uma área também que não te interessava. Não era meu foco, né? Não tinha foco nesse universo. Eu tinha realmente muito mais approach para a televisão por conta das pessoas que eu conhecia da televisão, e eu assistia essas pessoas eventualmente no teatro porque eu era encantado com elas. Então esse ano que você passou fora foi extremamente importante. Fundamental. Eu entendi uma coisa, quando eu vi uma estátua ali, que uma pessoa estava ainda chegando, porque naquela época, pessoal, não existia o apelo para você aprender uma outra língua. Foi tudo muito complicado para eu estar ali, porque hoje é fácil. Eu pego meu celular e eu começo a estudar inglês. Você domina quantas? Hein? Você domina quantas? Francês, 3 línguas. Inglês, espanhol e italiano, eu brinco um pouquinho com as 3. Quer dizer, dominar, a gente nunca domina nada. Eu consegui depois, como embaixador cultural, aí nessa outra etapa da vida, aí sim, aí eu consegui sedimentar. Mas o meu inglês, o inglês que eu preparei para levar para a Inglaterra, pessoal, era uma coisa assim que eu mesmo ria de mim depois. Mas aí o que é a primeira coisa, quando eu estava conhecendo ali a Royal, eu falei, nossa, essa estátua, então, esse foi nosso professor em 1600 e pouco, outro... Mas quanto tempo tem a escola? Que eu vi que ela era mais antiga que o próprio Brasil, mas o que gera uma escola se manter? Porque eu comecei a refletir na escola do Brasil, nenhuma escola dura, observem. Tem muito. Qual escola que tem mais de 100 anos no Brasil, com o mesmo pensamento? Você não tem. O que acontece é tudo, ou só comercial, ou familiar, que a pessoa morre, acaba e vira uma outra coisa. Não se mantém. E aí ele falou, sabe o que mantém uma escola? Engraçado, a gente não para para pensar nisso. Não para para pensar nisso. Aí eles falam, sabe o que mantém, gente? Mantém é método. Mas o que é método? Porque para mim, método era um roteiro de aula, um roteiro de curso. Não.
método científico é uma coisa que você testa, Opa. testa e vai analisando para poder replicar. Então, aqueles mestres que você vê aqui nas estátuas são aqueles que foram preparando a metodologia que nós desenvolvemos cada vez mais. Eu falei, então é isso que eu quero fazer no Brasil. Então foi dali. Agora, nunca pensei em desistir. Eu tive alguns momentos muito difíceis de escolhas, mas eu sempre tive, inclusive na segunda vez que eu fui para lá, já como embaixador cultural, porque minha vida se abriu muito o leque ali para a Europa e tinha muitas oportunidades, mas eu tinha certeza do meu papel no Brasil. O Brasil, para mim, é uma referência, ele está efervescendo, ele está nascendo, e eu acho que quem tem a oportunidade, pelo menos tem a visão de entender o seu papel, não importa quantas pessoas eu atinja com o meu trabalho, mas eu estou formando. A grande diferença do universo europeu é que vai estar tudo formado, gente. O Catelani, você falou uma coisa tão importante, método. E eu acho que foi isso que te motivou, isso que te ajudou, inclusive, a criar um método, que eu estou sabendo, que é reconhecido internacionalmente, que é o método Interself. Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre esse método. A mim interessa e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai gostar de ouvir. É interessante porque ele também veio de uma forma absolutamente espontânea. Aí nós começamos, quando eu entendi que realmente o método ele significa você pensar sobre o que você está fazendo, aquilo que nós conversávamos há pouco. Tudo que a gente precisa refletir para melhorar. Não é só fazer. Não. E o ensino e a formação exigem um pensamento. Aqueles poucos mestres que conseguiram elaborar dentro das nossas artes cênicas o seu processo metodológico são referências até hoje. Nós precisamos ter essas referências e precisamos pensar a arte não como algo furtivo, mas como algo transformador. É um elemento transformador. E transformador para o leigo, que será o grande público, e transformador para o artista, que fará a arte. Né? Então, o método Interself, quando eu via, por exemplo, minha irmã lecionando, e era a minha primeira referência de professora de artes ali, e a Regina é uma talentosa artista plástica, e ela ministrava as aulas dentro de uma sala para vários segmentos das artes visuais, ela sempre foi muito talentosa em vários segmentos, e ela ia passando de um em um, ia fazendo aquele acompanhamento e tal. E eu falava, olha que coisa impressionante, as pessoas iam aprendendo, todas ali meio que juntas e ao mesmo tempo no seu universo. E quando eu comecei a desenvolver o trabalho com o teatro, ainda sem entender, eu era muito jovem para entender o que seria aquilo, mas eu já entendi que a gente tinha que buscar um caminho de formação metodológica, eu comecei a perceber que o trabalho com o teatro, ao mesmo tempo que ele é eminentemente coletivo, você tem um aspecto absolutamente personalizado e individual. Se você pensar em trabalhar o teatro só pelo coletivo, você melou 70% do processo formativo. Que é o que acontece, na verdade, o que acontecia e ainda acontece, infelizmente, na docência de uma forma geral, aonde o professor ele chega para uma sala de aula e ele passa aquele conteúdo. Pegou, não pegou. Se é bom, se pegou, se não pegou. Eventualmente, os que perguntam mais, aquele que tem mais interesse, e os outros são aqueles que vão boiar ali naquele conteúdo. Eu falava, não. O processo formativo, e ainda mais na arte, eu tenho que entender aquele indivíduo. Mas para fazer isso, e ainda muito jovem, como é que você faz isso e convence outras pessoas? A primeira coisa é você fazer sozinho e mostrar que dá certo. Então foi o que eu fiz durante quase 5 anos. Desenvolvendo um trabalho individual, ampliando as turmas. Chegou uma hora que eu dava aula de manhã, tarde e noite, e sempre oficializando e anotando todo o processo dos resultados daquilo todo andamento. E, paralelamente, começamos a ter resultados dentro do projeto. Eu comecei a juntar o primeiro grupo que nós juntamos e fizemos a primeira peça teatral desse projeto, que seria o projeto da escola, utilizando esse método, chamava-se A Comunidade. Tinha um grande festival em São Paulo, chamado Festival Cidade de São Paulo de Teatro.
E aí resolveram nos inscrever nesse festival. É uma loucura, pessoal, porque assim, eu dava aula numa salinha de 12 metros quadrados, exatamente 12, 3 por 4, num prédio na Rebouças, que hoje virou o metrô. Quando entramos, tínhamos um andar, o prédio carinhosamente era chamado de Malvinas, porque ele era todo rachado por fora, e tinha tido a Guerra das Malvinas, parecia um escombro. Mas com o tempo nós conseguimos organizando, e aí pegamos os 3 andares do prédio. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma sala, que não tinha janela, porque o barulho da Revolução era muito grande, que eu tinha fechado, e nesta sala eu ensaiei um grupo de quase 30 pessoas para fazer um espetáculo. Não tinha palco, não tinha nada. E aí fomos apresentar nesse Festival da Cidade de São Paulo. A única coisa que eu fiz que foi bem diferente, peguei todas as áreas da Recreate, o pessoal de visuais, o pessoal de música que a gente trabalhava, porque eu também tinha essa verve com a música, e falei, vamos fazer em conjunto? E vamos construir, fizemos aquelas loucuras que a gente faz em festival uma vez na vida, o cenário era desenhado enquanto a cena ia acontecendo no papel gigantesco. E depois a gente tirava a folha e começava a desenhar um outro cenário. As músicas eram todas cantadas ao vivo, era uma loucura. E aí, quando terminou, eram grandes nomes do teatro que estavam lá, ali, grandes mestres, jurados, nós ficamos 1 hora ali falando com eles, e eles falando um monte de coisas que nós tínhamos que melhorar, que mudar. A coisa era tão cruel, assim, de pessoas que estavam entrando pela primeira vez, que eu tinha que empurrar os atores para entrarem no palco, porque não tinham noção do que estava fazendo. Na verdade, nem eu tinha noção ainda. Eu só estava tentando. E aí, depois de 1 semana, tinha o resultado desse festival. E aí nós fomos para o resultado, avisei todo mundo, falei, pessoal, é a primeira vez, vamos absorver tudo que eles têm a dizer, vamos aprender, isso é um aprendizado, faz parte do aprendizado. Quando nós chegamos, falamos, não, eu estou chamando vocês, vão lá. Bom, resumindo, de 8 prêmios de festival dos maiores, ganhamos 5. Melhor direção, melhor ator, melhor isso, melhor aquilo, melhor espetáculo. Eu falei, puxa, a pessoa falou tanta coisa, falaram tão teoricamente mal, né? Por quê? Eles falaram, porque a gente viu que tem alguma coisa aí. E essa alguma coisa foi nos acompanhando nos projetos, foi acompanhando a escola. Depois ganhamos o prêmio Coca-Cola com o Despertar da Primavera, do Vedequim. Depois, com esse espetáculo, ganhamos o Festival de São José dos Campos. E vocês foram para fora do país? Fomos, então. É isso que eu queria entender. Esse método, você tem 5 unidades no Brasil e você forma atores fora também, né? Então. A expectativa é diferente. O público é diferente. É interessante. O público é diferente, o resultado ele é igual. Eu demorei muitos anos para levar para fora. Na verdade, de espetáculo, eu levei um espetáculo. Eu fiz um espetáculo que foi... Quando nós terminamos esse espetáculo da comunidade, chamado A Comunidade, estava todo mundo entusiasmado, porque ganhamos o festival. Não, temos que fazer um outro espetáculo. Temos que fazer um outro espetáculo agora. Qual espetáculo nós vamos fazer? Eu falei, pessoal, é o seguinte, são todos estudantes. Todo mundo está começando a fazer. Escolham um tema e vamos atrás desse tema. Mas vamos fazer o seguinte, como é uma escola, vamos pegar o tema mais difícil para vocês, de todos os temas que nós temos. Então vamos fazer uma seleção de temas, a gente fizemos uma seleção de quase 30 temas. E o tema que para todos era o mais difícil, porque vivíamos uma ditadura, era a democracia. E aí falamos, vamos fazer um trabalho sobre democracia? Vamos fazer um trabalho. Vocês mesmos que escreveram? Então, a ideia não era essa original, né? A ideia original era que nós pegássemos um texto. Peguei texto textos de Aristóteles, peguei até comédia de Aristófanes, que tinha alguma coisa, peguei outros textos, nada dava certo. Até que chegou uma hora, eu falava, Gabriel, por que você não escreve? Já que você escreveu a comunidade era um texto original que eu escrevi para eles. Por que você não escreve um espetáculo? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar no que seria nesse ideário, e aí vou conversar sobre, e aí eu escrevo o espetáculo para vocês. E lá fui eu, escrever o bendito que chamou-se Tiago Valas, o que nasceu para lutar. Quem era esse Tiago Valas? Era uma analogia ao Getúlio Vargas. Só que, como nós estávamos numa ditadura e eu tinha que fazer, e nós estávamos já começando a pensar a democracia, mas estava muito longe, eu criei uma história alegórica num país que tinha democracia, muito cuidado. Tanto que vários trechos da peça foram censurados. Eu cheguei a fazer espetáculo para censura. Imagine, eu fiz muitos espetáculos para censura. Né? Infantil a gente fazia para censura. Espetáculo Eles cortavam o teatro infantil, né, ali. E aí
o que era o Thiago Vallas? Era a história de o país era liderado por uma primeira-ministra, que não era... Por que coloquei primeira-ministra? Para não tirar qualquer alusão ao que era o Brasil de antes. E tinha os militares... Parlamentarismo. E aí tinha os militares que estavam com ela ali por trás, que davam toda... E aí o que acontece? O povo estava insatisfeito por conta das dificuldades que estavam sentindo cada vez maior com essa pseudo-ditadura trazida com esse cara de parlamentarismo. E aí o povo começa a pedir as eleições diretas. Só que naquele período que eu escrevi o texto, não tinha começado as diretas já, não tinha nada disso. Foi antes. Foi bem 70, antes. então, né? Foi no começo de 80, mas ainda não estava aquela coisa. A direta já ela foi para 83, por aí que começou a direta já. E aí, o que eu falei? Eu vou fazer o seguinte, qual era a arquitetura da história? Eles descobrem, na Amazônia, que eles estavam ali ampliando a Transamazônica, eles descobrem no meio da mata, numa tribo indígena completamente isolada, um branco, que se dizia índio. E eles começaram a vasculhar, e aí o general vem para a primeira-ministra e diz que esse sujeito, eles descobriram quem era. Era filho do famoso Vallas, porque o Vallas tinha sido um grande ditador populista, e aí o avião dele tinha caído e a família toda tinha morrido na Amazônia. Mas nunca encontraram o corpo do filho. E aí ele descobre, eles falam, não, esconde esse cara, tira esse cara, leva para o Mato Grosso, esconde ali no local, porque ele não pode aparecer, porque se aparece um descendente do grande Vallas, eles vão começar a querer levá-lo para a política e tal. Só que os levantes vão aumentando, até que daí um dos assessores tem uma grande ideia, fala, por que a gente não pega esse cara, que é um sorvete, completamente sem noção de nada, e a gente diz que a gente descobriu e coloca ele como nosso testa de ferro para ser eleito como novo presidente do Brasil. E foi aí que eu criei essa história, ele vem, ele é preparado em Brasília, ele é todo montado para ser o candidato da situação, só que gradativamente ele vai descobrindo que tem umas pessoas próximas que vão mostrando a realidade, e aí em determinadas situações ele descobre a realidade do país, e quando vai no grande comício, no maior comício, que ele reúne quase 1 milhão de pessoas, ele tem um recorde ali de popularidade, e só que daí ele resolve falar a verdade e se colocar como... E aí no dia da posse, ele é assassinado. Só que acontece que o destino quis que nós inaugurássemos um teatro, que era o Teatro Domus, que eu não sei se você chegou a conhecer, que depois acabou, que era do Colégio Domus, virou... Quem ia inaugurar esse teatro? O Raul Cortez, uma peça chamada América, e precisava de um outro espetáculo. E aí um produtor viu, porque eu apresentei esse espetáculo para fazer um dia, foi um horror, no Centro Cultural de São Paulo, foi a única pauta que eu consegui ganhar na vida de prefeitura, foi o Sala Paulo... o Américo, enfim, a pequenininha deles lá. E eu li imenso a situação. Quando chegou no dia, faltando 2 dias para apresentarmos esse espetáculo lá, o ator que fazia o personagem principal simplesmente desiste. Nossa. E aí não tinha mais, estava tudo vendido, toda ali a Sala Paulo Emílio. Eu tive que entrar. Para fazer. Porque eu era a única pessoa que sabia tudo. Porque eu tinha escrito o texto, eu dirigi o trabalho, eu queria estar fora. E aí apresentei, quase me infartei ali, mas apresentei. Aí um produtor chegou, viu ali, quando terminou o espetáculo, reuni todo mundo e falou, pessoal, foi uma grande experiência, mas acaba aqui hoje esse espetáculo. Porque tinha sido um evento aquilo lá, sofremos muito. Aí o produtor chegou e falou, olha, é o seguinte, eu estou querendo estar inaugurando um novo teatro, eu sou produtor, e eu acho que o espetáculo tem muito potencial. Você teria que mudar muita coisa, teria que tirar metade desse elenco, que era realmente uma gordura ali que não tinha sentido, e a gente estrearmos ali no teatro. Você topa? Pensei 20 vezes, falei, não vou deixar de fazer. Preparamos o trabalho para a estreia. E a estreia foi, pessoal, para a imprensa, tudo marcado pelo produtor, por tudo mais, no dia 15 de abril de 1985, lá que era o dia da posse do Tancredo. 21 de abril. Foi o dia que ele morreu, né? Foi o dia que ele morreu.
E aí ele morre de dia, e não sei se vocês lembram que teve uma teoria da conspiração que ele tinha sido assassinado. Sim. E exatamente a personagem assassinada no final do espetáculo. A imprensa, quando terminou, que tinha gente chorando, e a imprensa, nós ficamos 1 hora dando entrevistas, e eles achando, que eu tinha muito tempo antes registrado esse texto. Eu comprovei. Especialmente para aquele período. E dali começou. A coisa, ela foi, e aí desse espetáculo fui. Aí um grupo, aí uma olheira, que hoje é minha amiga até hoje, Isabel Ortega, estava aqui na nossa estreia, aqui desse espetáculo. A Isabel Ortega, junto com a Gilda Van den Brandt, que é também, que é uma atriz e uma pessoa querida de teatro, uma querida, elas eram olheiras do Festival de São Paulo, do Sesc. E elas foram nesse dia. E aí elas me chamam do lado e falam, olha, você quer participar do Festival de São Paulo, que era um festival muito fechado, com poucos grupos e grupos grandes que participaram, porque vocês têm uma coisa nesse trabalho de vocês que eu acho que vai ser muito, muito importante apresentar. E foi aí que tudo começou, foi aí que um grupo nos chamou para levarmos esse espetáculo para a Alemanha, Festival Horizonte de Berlim. Eu falei, eu não tenho condição financeira, nem eles tinham verba para levar todo o elenco e tal, e aí liberei os direitos para eles fazerem em Berlim, e esse espetáculo ganhou em Berlim o Prêmio Horizontes. E aí começou. Agora, a minha aplicação do projeto foi quando eu fui embaixador cultural, porque eu fui para a Europa imaginando, como nós sempre temos essa vertente terceiro-mundista, que tudo que eu fazia aqui era muito menor do que o que eles faziam lá. E aí, como eu fui como embaixador cultural, não fui pela Recriarte, eu fui como pessoa física representando o Brasil culturalmente, eu ganhei alguma possibilidade de fazer algum curso de extensão e pós-graduação, e aí escolhi trabalhar com o professor Listopades, que era o maior nome de estética teatral que eu conhecia à época, um polonês, que dirigia a Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Eu falei, então, eu quero fazer um curso com ele, mandei o material, ele me aceitou como aluno. E aí eu fui como aluno da Escola Superior. Como eu sempre trabalhei muito no Brasil, lá comecei a fazer um monte de coisas, ir atrás, num ritmo enlouquecido. Palestras de monte? Palestras de monte? As palestras começaram, eu teoricamente teria que fazer poucas, mas aí começaram a surgir mais. Mas fora as palestras, eu pessoalmente tinha muito tempo, eu comecei a fazer um monte de coisa, comecei a fazer tudo que a universidade, tudo que a Escola Superior de Teatro de Lisboa tinha, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, inclusive fiz espetáculos com a Escola Superior. E aí, dentro desse processo, um dia um colega meu chegou e falou, conversando com eles que eu tinha escola aqui no Brasil, mas nunca tinha... Aí um professor chegou e falou, você tem escola no Brasil? Eu tenho uma escola no Brasil, que eu já estou desenvolvendo um trabalho ali. Não, você podia oferecer uma oficina aqui. Eu falei, não, é uma coisa, estamos começando ainda, tal, ainda estou... Não, podia... E aí eles me convidaram, eu fiz um trabalho dentro da Escola Superior, que deu muito certo, aí a prefeitura me convidou para fazer esse trabalho. E aí um trabalho maior, foi ficando cada vez maior, Aí eu fiz um trabalho, aí um pessoal me convidou para a Alemanha para mostrar, falar sobre... E aí que eu comecei a entender que nós tínhamos nas mãos uma pérola que precisava, obviamente, uma joia que precisava ser lapidada, mas um princípio de método que seguiu e depois foi a minha dissertação, que é esse método, o Interself, que depois gerou o projeto Mestre, que é o projeto de formação. Tem esse projeto. Quando você mandou o currículo, comecei a ler. Eu percebo assim que, sedimentado ou não, algum trabalho, tem uma inquietude. Sempre. Você busca sempre alguma coisa nova. Aí você entrou já nesse projeto Mestre, que forma formadores, é isso? Ela forma formadores. Esse projeto Mestre, você usa a comunicação, as técnicas teatrais. Porque uma coisa também tem tudo a ver com a outra. Na verdade, se vocês... formar formadores. Eu formo formadores. E o mais gostoso de tudo isso é que, assim, sempre de uma forma... todos esses projetos, eles vieram de uma forma orgânica, espontânea e natural, como consequência. Mas isso é tão bom, né? Esse que é o bom da vida. É orgânico, mas baseado numa inquietude sua. Naturalmente. Também, né? Eu acho que nós temos que ter duas coisas para podermos seguir.
Mas acho que isso é o artista nato. Ele tem tem. isso. Ah, tem. Ele tem Senão ele não isso. cria, senão ele não sai do lugar. Não. Senão ele vive só ele mesmo. ou não amplia a sua Exato, vibração do seu mundinho, para a né? arte como um todo. Né? Agora o Projeto Mestre, fala um pouco dele. Então, o Projeto Mestre ele veio porque o que aconteceu? Eu, quando comecei a lecionar na Recrearte, na área de teatro, eu comecei a receber muitos professores. Isso na década de 80, começo da década de 80. E aí eu recebia pessoas de vários segmentos. Eu recebia muito médico, porque nós estávamos ali do lado da Faculdade de Medicina, e muitos falavam, eu quero fazer um cursinho de teatro para melhorar um pouquinho, tal, para eu comunicar melhor. A comunicação. Mas aí eu comecei a receber muitos professores, até que chegou, 2 anos depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu numa das minhas saídas ali, eu descobri um trabalho que era um trabalho muito interessante, que os americanos estavam fazendo, que era o Play Doctor, que era um trabalho individual com atores e artistas. Play Doctor era o doutor da comunicação. E aí, então, você fazia um trabalho individual para preparar a pessoa, nada mais do que a pessoa diz hoje, ela pode chamar de coaching, ou pode chamar de um treinador, ou de um... Só muda de nome. Ela muda de nome, mas eu achei que aquilo lá, um trabalho, e eu comecei a receber muitas pessoas e professores até renomados que queriam fazer um trabalho comigo. E começou a dar muito certo. E eu comecei a repensar aquilo e comecei a repensar a educação a partir daí. Aí vem a inquietude. E eu tinha que preparar e ampliar a minha equipe, porque a escola estava crescendo. E eu tinha pessoas muito vocacionadas, que queriam dividir comigo o projeto, mas para poder dividir com essas pessoas o projeto, a última coisa que eu gostaria de fazer que não queria, era colocar a pessoa numa camisa de força. Ela tinha que trazer aquilo que ela tem de bagagem, porém dentro de um pensamento. E dentro de algumas técnicas, exatamente para você poder pensar, método e replicar. E aí, então, foi que um aluno da minha escola, que era mestrando de Direito na PUC, ele era aluno de uma professora maravilhosa que eu amo de paixão, chamada professora Maria Garcia, que é uma referência na área do direito. E aí ele tinha sido escolhido como diretor pedagógico de uma escola de pós-graduação. E é uma escola jovem, que estava surgindo, com um gás muito forte, com pessoas muito jovens. O diretor era um jovem entusiasta que eu não conhecia ainda, fui conhecer depois. E aí este jovem coordenador, ele estava fazendo teatro, e me contou, ele me procurou, falou, ele quer conversar com você e tal. O que você quer? Eu estou fazendo teatro na sua escola, e eu sou agora coordenador de uma professor e um dos coordenadores de uma escola de pós-graduação que está surgindo. E nós temos a necessidade de formarmos bons professores para as faculdades e para as universidades, e nós temos essa capacidade. E nós formamos, a primeira turma já saiu, só que quando chega na prática, eles são muito ruins, porque eles não têm, porque naquele momento ainda estava completamente fora, não se falava em internet para todo mundo, mas estava começando o universo da internet. Nesse momento, eu fui chamado para fora do país para fazer uma palestra. E quando eu estava neste local com essa palestra, uma das palestras que eu quis assistir, não a que eu fiz sobre comunicação, e aí fui chamado para assistir, era sobre o futuro da comunicação em sala de aula através da mídia eletrônica. Quando eles diziam que 25 anos para frente, mais da metade da humanidade estaria estudando online. Aquilo me chamou muita atenção e tal. E aí comecei a juntar todas essas coisas, e quando ele me chamou, eu já tinha um trabalho que eu fazia com essas aulas individuais que eu ministrava para os professores, e já estava pensando nesse projeto. E aí ele falou, olha, é o seguinte, ele está querendo comprar. Você preparar, ele te paga um projeto para um projeto com ementa, com tudo mais, para professores prepararem outros professores para dar aula, na sala de aula. Porque a gente está percebendo que precisa ter comunicação, eles não têm. Falei, deixa eu conversar com ele. Aí eu fui conversar com ele, e ele era um excelente visionário também, um jovem visionário. E aí ele falou, então, eu queria isso, tal, preparar os professores. Eu falei, eu vou te fazer uma proposta diferente. Não, veja o seu preço. Eu falei, não, eu não quero seu dinheiro agora. Eu quero depois, mas de outra forma. Eu preparo o projeto. Eu vou chamar esse projeto de projeto mestre e vou aplicar na sua pós-graduação. Se
der certo, você me contrata. Se não der certo, fica, mas é um projeto novo, onde a base está na comunicação com técnicas teatrais para o professor que vai sair e vai lecionar na universidade. Os olhos dele brilharam, vamos falar, e virou uma referência, porque daí eu comecei a fazer, eu dava aula, pessoal, na sexta-feira à noite, que ninguém queria ter aula. As pessoas saíram do seu escritório, ninguém queria ter aula na sexta-noite. Eles pegaram exatamente o pior dia, o pior horário para o curso. Quando eu terminei ali a minha trajetória já com uma equipe de professores, nós tínhamos, assim, as pessoas se batiam para terem aulas nas sextas-feiras lá conosco. Aí eu comecei, aí os meus alunos que saíam do curso começaram a ir para outras escolas, e aí começaram a dar aula. Quando começaram a dar aula, davam aula de uma forma diferente. Falava, porque você tem alguma formação? Não, eu estudei com o professor Catelani no projeto Mestre dentro da Escola X. Foi daí que uma grande escola, virei referência, uma grande escola me chamou, que era a Escola Paulista de Direito, a EPD, que era também um jovem, Ricardo Castilho, que era um jovem empresário e professor entusiasta do direito e da docência. E aí ele me chamou para eu ministrar Preço de Ouro, ministrar o projeto, o curso lá. E aí eu fui e falei, quando eu fui chamado por um funcionário dele, não era ele, o funcionário falou, eu vou pagar muito bem, realmente era muito. Porque assim, para dar aula nesse segmento só tinha que ser o mestre ou o doutor. Se não fosse mestre ou doutor, eu não tinha pós-graduação, mas não era esse caso, o caso. Eles me chamaram porque eu tinha já uma equipe de professores, que eram mestres e doutores e tal. E aí ele me chamou e falou, eu queria que fosse você, o senhor, o professor e tal. Eu falei, olha, eu agradeço muito, mas avisa o seu coordenador, né, o diretor, que só me interessa aplicar o projeto. Se for para aplicar o projeto, eu venho, senão não me interessa. Porque, na verdade, eu não quero divulgar meu nome é o que menos importa. O que importa é que fique a semente, né? Entendeu? Foi uma criação sua. Né? Ele achou aquilo um absurdo, não me chamou. Passados 3 meses, ele me liga. Olha, professor, nós estamos tendo um problema seríssimo aqui, eles tinham inaugurado uma unidade grande ali, e a pessoa nos deixou na mão, só pelo menos por uma aula, se eu ministrar uma aula. É claro, uma aula eu vou, até porque vocês conhecem um pouco o que eu faço. E eu fui para ministrar essa aula. E dali eu já saí, no dia seguinte ele me chama para coordenar todos, eu até hoje ajudo a coordenar, já tem outros donos, outras vertentes, mas coordenei durante muitos anos milhares de alunos, hoje são 6.000. Mas milhares. Aí fui chamado para outras escolas, e aí começamos a ampliar o projeto, e aí sim eu resolvi fazer um mestrado e doutorado. Aí em cima dessas técnicas, e estou lançando o livro agora, no segundo semestre, que é o livro que aí eu fiz o mestrado em cima da comunicação na sala de aula, e o doutorado, o projeto mestre. Porque daí eu não só preparei, eu não só defendi a tese da aplicação das técnicas teatrais, como eu preparei o manual de técnicas teatrais para as aulas, para você formar o professor. E você deve lançar esse livro quando? Eu já era para ter lançado agora, nesse primeiro semestre, mas nós estamos, como estamos preparando umas gravuras e tal, acho que em setembro eu já tenho lançado. Muito legal, hein? Então, Catelani, assim, aí de repente você passa a ter teatros, dirigir teatros, administrar teatros. Primeiro, conta como é que entrou nisso e como é que é a dirigir teatros. Então, gente, assim, eu lembro da historinha toda que eu contei. Eu, quando deixei o direito para ir para a Recrearte, nós somos 3 irmãos. E aí minha mãe, eu pensei em fazer a Recrearte, construir a Recrearte. Como já existia a associação, começamos como uma associação gratuita de arte. Ficamos 4 anos no meio da ditadura, brigando com os militares para manter a instituição. Passaram quase 2.000 pessoas por essa associação gratuita. Era gratuita. Os professores ensinavam de graça e os alunos aprendiam de graça. E a gente mantinha a base dela com os resultados de trabalho, com peças, obras de arte que a gente depois leiloava, vendia. Só que daí veio a crise da década de 80, que muita gente nem sabe que existiu, mas foi uma crise complicadíssima do petróleo, e o Brasil foi pro beleléu. E aí, o que acontecia? As pessoas não tinham mais condição, foi por isso que veio a escola. Quando veio a escola, a minha mãe, que era uma agregadora, falou, olha, vamos fazer o seguinte, você é um artista, Gabriel. Você também teve preconceito com teu pai lá, depois passou a não ter? Imagine, ela foi vencida. Primeiro, o que acontece? Minha mãe era uma poetisa, uma artista, escrevia.
A minha mãe escreveu muitos livros de poesia, Que maravilha. crônicas. Era uma artista nata. A próprio talento, Ela se rendeu ao próprio talento. Ela entendeu, quando ela viu e foi acompanhando toda essa trajetória, que a arte ela te conecta com o alto de uma forma tão poderosa, enfim. E aí a minha mãe falou, olha, por que não faz isso? Coloca o seu irmão, nós somos 3 irmãos, para administrar, e vocês podem fazer arte. Olha que coisa maravilhosa, é o que eu quero. É o que eu quero. A Regina Era vai para as tudo que artes. você queria. Só que a realidade é uma e a prática é outra. Depois de 3 meses de escola, meu irmão teve que sair para outras coisas, porque ele estava casado de novo, tal. A escola não dava nada, estava começando do 0,00. Comprar um telefone e comprar a prestação, as cadeiras e mesas. E locar sem saber o que você ia pagar no mês seguinte, como que você ia conseguir o dinheiro para pagar o aluguel. Então, o que aconteceu? Eu me vi ali no final, eu estava ainda, foi exatamente no último ano que eu já me formava, ia prestar lá a OAB, estava terminando o curso de Direito, e aí eu me vi ali à frente para administrar a escola. Então eu tive que me organizar para isso. Mas lembrando da historinha que eu contei lá do meu pai lá atrás, acho que meu pai ele foi muito bom em me orientar na organização das coisas. Então sempre fui muito organizado. E aí, quando eu me vi com a escola sem o meu irmão e quando eu tinha que administrar, eu ia acabar. Não vai acabar, eu vou administrar. Então, comecei a administrar a escola. Vou me organizar. E aí, fui me organizando, sou virginiano vai se organizando em tudo, né? E aí, fui me organizando, e aí, paralelamente, comecei com o trabalho com o teatro. E aí, conforme foi crescendo, chegou uma hora, eu tentei de todas as formas, vocês não têm noção. Eu pessoalmente, até por ser muito jovem, era muito preconceituado nesse segmento. Era muito preconceituado no segmento das artes. E, ao mesmo tempo, as pessoas... Acho que todos que trabalhavam nesse período, né? Era muito preconceituado, muito enfrentamos demais. E para completar, por caminho do destino, eu quis ter a escola num lugar que fosse um lugar legal, que não fosse um lugar... assim, fora do eixo, e nós inauguramos a Recrearte com muito sacrifício ali na Rebouças, esquina com Oscar Freire, que naquele período era o grande polo de artes, galerias, escolas de dança, né? Então, tinham ali. Então, as pessoas acreditavam que nós éramos aquelas pessoas que tinham posses e que tinham a escola. Então, existia um preconceito total dentro desse universo. E eu não conseguia pauta nos lugares para levar os trabalhos dos meus alunos e os meus trabalhos, aquilo que eu estava construindo. Então, chegou uma hora, eu falei, não, a gente tem que ter um espaço. Aí, o que aconteceu? Teve um aspecto anterior. Eu fui aí como embaixador cultural do Brasil escolhido. E como eu fiquei um ano, quase 2 anos, 1 ano e 10 meses fora do país, quando eu voltei, minha cabeça tinha mudado completamente, porque eu entendi, dentre muitas outras coisas, que qualquer espaço cênico pode ser um espaço maravilhoso. Aliás, naquele período que eu vivi na Europa, muitos grupos que tinham grandes teatros para apresentar preferiam apresentar em lugares alternativos. Quando eu cheguei no Brasil, que a minha escola estava ali quase que à deriva, porque também eu fiquei um tempo longo fora, eu vi aquele espaço. Eu falei, eu vou fazer daqui em 1 mês, eu vou montar um polo cultural aqui. Você já viu com outros olhos, né? E em 1 mês, na Fradique, onde é a nossa matriz, que é a casa onde eu nasci, e foi exatamente onde fomos sedimentando a Recrearte, e eu olhei para aquela casa e falei, não, essa casa tem que virar um polo cultural. E aí peguei as salas e em 1 mês consegui transformar as salas em salas de apresentação pública, chamei todas as pessoas que eu conhecia de teatro, falei, vamos começar a apresentar e vamos ver o que acontece. Quando eu parei de apresentar ali, nós íamos até às 6 da manhã. Eu tinha que parar porque não tinha mais... Eram salas, não era nada, não era teatro. Mas eu criar um ambiente. E aí comecei... Eu tenho um amigo, Ricardo Leite, não sei se você conhece. Ricardinho, ele é de teatro, é um ator. E ele também cuidava do café ali. E aí tinha um corredorzinho, porque além de tudo tem um detalhe. Eu morava nos fundos. E a minha família foi para os fundos da casa, que é uma casa muito grande, comprida. Não sei se você conhece lá na Fradique. Não. É uma casa que tem 50 metros. Hoje ela tem 4 andares, tem um teatro lá dentro e tal. Mas naquela época era a casa e tinha um fundo. E a minha família era a casa de vocês. A casa nós fomos no fundo para fazer a escola na frente. E aí, o Ricardinho tinha um corredor, ele falou, podia fazer um café aqui, o que você acha?
Eu falei, acho que é bom, porque vai ter apresentação pública, um cafezinho. Quando a gente parou, eu lembro dos engradados, não tinha lugar para colocar os engradados de cerveja e de bebida, era tudo vidro, ali porque as pessoas não saíam de lá. Nós fazíamos apresentações, grandes nomes se apresentaram, o Elias Andreato, outro dia eu estava falando com o Carlinhos Machado, que lembrando das peças que apresentaram lá, eu estreiei muitos espetáculos, espetáculos icônicos, o espetáculo Van Gogh sobre Girassóis que eu apresentei depois na Europa, que fui levar lá para Paris. Comecei lá, na época que você fazia um espetáculo que eu falasse do universo gay, com uma qualidade que não fosse só um estereótipo, numa escola de teatro, no final de semana, aquilo lá, e aí nós transformávamos ali. Foi daí que chegou uma hora que eu não tinha mais espaço, e aí o que acontece? Comecei a ficar com medo por conta de, não tinha estrutura de elétrica, nada. A escola estava crescendo, cheguei para as pessoas, falei, pessoal, vocês não conhecem algum lugar para que a gente pudesse fazer um teatro, um espaço cultural, né? E comecei a falar com várias pessoas. E aí uma pessoa que trabalhava comigo à época, que não está mais, que é o Fausto Silvestre, ele era um professor que eu comecei a prepará-lo para dar aula, uma história linda de uma pessoa que tinha muitas dificuldades em aspectos, eu tinha psoríase, tinha um problema que ninguém aceitava, e aí eu vi aquele jovem, eu falei, não vou deixar, ele queria aprender a lecionar, inclusive eu faço o Primo Basílio hoje, o desejo por conta dele, e a partir dali, daquela conversa, o Fausto chegou e falou, olha, Gabriel, é o seguinte, tem um espaço que acho que você conhece, que é o Cine Biju, que fechou há 3 anos, vai virar igreja ou estacionamento, e os donos estão relutantes, e ali daria um teatrinho lindo, porque tinha um teatro do lado que era, na época tinha um outro nome, não era um 84, mas tinha um outro nome que uma artista tentou fazer, mas não está conseguindo manter, mas é um lugar que tem muita coisa ali na praça, tinha uma série de problemas, mas pode ser legal. Eu falei, não, foi o cinema da minha adolescência, eu que sempre fui apaixonado por cinema, assistia tudo que tinha ali no Biju. E foi aí que eu fui, conheci os donos, eu fui no banco, não tinha verba nenhuma, não tinha apoio nenhum, mas daí eu fui no banco, já era um empresário que já tinha anos de escola, o banco falou, olha, eu te consigo, Banco Itaú, consigo um empréstimo para você comprar um local. E aí você paga, então, compro o local, pá. Só que eu cheguei lá, tava assim, se pegava na poltrona do Biju, tava tudo ali, se fazia, ela desmontava por causa dos cupins. Tava tudo parado desde que eles deixaram, tava acabado. A verba já não dava... Imagina, nem pra... Mas eu falei, mesmo que eu tire tudo e não tenha nada, já tem um espaço. E aí já tenho essa energia que foi aqui manter tantos anos, né? Aí eles falaram, olha, eu dou para você a preferência, mas a gente quer conhecer antes de vocês, a gente tem muito carinho por isso aqui, eu queria mesmo alugar, louca. Falei, enfim, mas eu senti que era lá o nosso caminho, eu falei, então eu vou fazer uma loucura. Eu vou propor a vocês me dão uma carência, e eu pego o dinheiro que eu ia comprar e reformo isso aqui, transformo isso aqui num cine teatro de arte, e renovo isso aqui completamente. E foi o que eu fiz. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Foi o primeiro teatro. Hoje você não tem ele. Hoje não, hoje não. São 4. E aí o que eu fiz? Eu peguei, inauguramos um cine-teatro, eu tirei 20 caminhões de terra para fazer o fosso. Eles estavam fazendo na época o metrô no centro, eles acharam que eu estava chegando no metrô, porque para poder guardar as coisas, porque eu já tinha essa ideia de fazer muitos espetáculos, de ter um monte de coisa lá, não tinha. Criei o palco. Aí eu chamei o primeiro projecionista, que foi durante a vida toda o projecionista deles, o seu Nelson. Peguei a história toda do Biju. Então, o que nós vamos reviver todos os grandes filmes, trazer, e foi o que nós fizemos. Eu fiquei lá 20 anos, só não levei à frente, porque daí foram acontecendo muitas outras coisas, aí as situações, eles, quando eles foram reformar a praça, aí começou tudo a ficar muito caro, fora da realidade, até que chegou um momento que não dava mais, mas ficou 20 anos lá. E aí foi esse o primeiro. E aí desse primeiro, eu já comecei em determinado momento a ver que ali tinha uma série de problemas estruturais. O teatro de rua estava com um problema muito estrutural e tinha o sonho dourado de entrar para os shoppings, porque eu senti que nos shoppings eu teria muito mais espaço para negociar, porque o problema é o seguinte, o artista sempre acha que assim, nós somos ótimos... Entra o lado comercial. Entra o lado comercial, que precisa ter. Claro. A pessoa, eu sou ótima, eles deveriam reconhecer o meu talento. Gente, eles não vão reconhecer nunca o nosso talento. Eles vão reconhecer números. Sim. Então, se eu puder trazer números para eles, e eu pensei, o que o shopping quer? Ter gente comprando lá dentro. Se eu, mesmo que com os meus ingressos, como o meu projeto é formação de plateia,
Eu levei só para vocês terem uma ideia, naquela salinha, uma salinha de 100 lugares, lá durante os 20 anos que eu fiquei no Biju, nós pegamos 1.200.000, 1.100.000 pessoas. Nossa. Durante 20 anos. Era sempre lotado aquela sala. Porque era um projeto de formação de plateia, que é o que eu trouxe para os cinemas, para os teatros dentro dos shoppings, que é o valor mais baixo, o valor é o preço do cinema. Então, eu queria falar com você, você falou essa coisa do baratear ingresso, né? Sei que você tem alguns projetos sobre isso, mas eu queria saber de você o seguinte: dono de teatro, administrador de teatro, como é que você escolhe as peças que você traz? Qual é o critério de escolha? Tem a ver com essa coisa de formação de público ou não? Como é que é esse processo? Eu tive que juntar 3 elementos aí reais. Eu tive que juntar, primeiro que desse eu nunca abri mão, de gerar acessibilidade, então isso para mim é fundamental. A segunda coisa, dentro da realidade possível, trazer espetáculos que façam de alguma forma a diferença e que deem oportunidade para quem normalmente não tem oportunidade. Porque quem tem oportunidade fica um pouco mais fácil, que são pouquíssimos. E é para quem não tem teatros menores, menor estrutura, mais possibilidade, apesar de estar dentro de shoppings. E a terceira, e mesmo lá na Praça Roosevelt, e o terceiro elemento, que era natural, era tentar sobreviver. Então, por exemplo, durante os 20 anos da Praça Roosevelt, eu acho que se 6 meses o teatro se manteve, foi muito. O resto a Recrearte que manteve. Sempre a Recrearte manteve os teatros. Hoje, com a estrutura que nós criamos, os teatros se mantêm. Um ajuda o outro. Eu ajudo, hoje com o West Plaza, eu ajudo o Raposo, que ajuda o outro, que ajuda o outro, mas para se manter. São 4 teatros, 5 salas, é isso? São 3 teatros, 4 salas. 2 salas no West Plaza, uma no Raposo, uma no Shopping Metrô Tatuapé. certo. E uma na Fradique, que virou o Teatro do Ator, da Fradique que é uma ainda- alternativa, existe. ainda Ela era uma existe. sala para 100 lugares, eu transformei numa sala para 60, para espetáculos menores, alternativos, e ainda existe. Agora, Catarina, como é que fecha a conta, por exemplo? Uma grande oferta de teatro, de salas em São Paulo, mas que não atende a demanda de projetos. Teatro é caro para o produtor. Como é que fecha essa conta? Você dá oportunidade para quem tem menos oportunidade, mas, no entanto, tem um custo para você. Como é que essa conta fecha? Então, durante a minha vida toda no Teatro do Ator, que era o Recrearte Biju ali, começou como Recrearte Biju e depois o Teatro do Ator, nunca fechou. Ela fechava porque, como que eu justificava isso na prática? Primeiro, era o meu ideal. Segundo, a escola tinha um espaço para os alunos apresentarem, quer dizer, sempre tinha um espaço público para cursos profissionalizantes e tudo que a gente realizava. E, por fim, uma coisa que era muito importante, que era exatamente a possibilidade de fazer os nossos projetos da Companhia do Ator. Então, isso acabava justificando esse investimento. A gente acredita no Poder Teatro e tentando também, de alguma forma, estimular os empresários e estimular os vários segmentos a nos apoiarem, que nunca conseguimos, mas sempre tentamos. E a partir daí do trabalho dentro dos shoppings, mostrar o potencial que nós temos, né? Esse é um potencial imenso. Então, Catarina, estou vendo aqui teu currículo, eu fico até tonto de tanta coisa. Tudo isso que a gente já falou e que a gente vai falar ainda ocorrem? E elas ocorrem simultaneamente, tudo isso? Simultaneamente. Por exemplo, ingresso para todos. O que é isso? Ingresso para todos. Ingresso para todos é uma etiqueteria, que muitas pessoas chamam de etiqueteira e outras de etiqueteria. É um site de venda de ingressos. Por que nós lançamos o ingresso para todos? Porque empresarialmente você vai achar ótimo fazer uma coisa para ganhar mais dinheiro. Não, na verdade, nós começamos a entender como é que funciona a rede para você realizar um espetáculo teatral. Então, o que você precisa? Você precisa de um teatro, você precisa de algum lugar que venda, você precisa de divulgação, você precisa de uma série de fatores. Então, quando nós começamos a decupar todas essas necessidades, nós começamos a perceber que um dos espaços que comem, uma das vertentes que come muito o valor do ingresso é a etiqueteira. Por quê? Os valores são absurdos.
hoje já até diminuíram em várias, mas ainda é muito alto. Seria o percentual que fica para O percentual eles? que fica para eles. Por exemplo, num espetáculo teatral, a média, quando nós começamos a pensar na tiqueteira, era de 25% a 40% para a tiqueteira. Nossa. Então você pensa, você produz, você dirige, você atua, você joga no teatro, o teatro tem o trabalho, você tem o trabalho. Divulga aí o caminho. Agora, por que a tiqueteira ela tomou esse vulto? Porque você conseguia viver, você conseguia vender através da tiqueteira. Tá, então eu tenho hegemonia nas minhas mãos. Com um detalhe, além do que se cobrava das pessoas, vocês já devem ter visto muito isso na compra de ingressos, tem o que eles chamam de conveniência. O que é conveniência? Você ter ali o mapa, você escolher o seu lugar, você já pegar o seu ingresso, você chegar e já pode chegar um minuto antes, mostra o teu voucher ali, ou o teu código e você entra. Para isso também se cobrava um valor. Aliás, se cobra ainda. Nós temos algumas tiqueteiras, várias tiqueteiras aqui, que ainda cobram o valor. Então, o que aconteceu? Nós falamos, não, temos que pensar numa forma diferenciada. Aí criamos um projeto, que é o projeto que já fazia parte do projeto Ingresso para Todos. Vamos criar a tiqueteira Teatro para Todos? E como é que seria? É uma tiqueteira onde, o percentual para o empreendedor é bem menor. 2, não se cobra nenhuma taxa. 3, você tem ingressos a preços populares, ou seja, que a pessoa tem acesso. E 4, sobrar muito mais para a produção. Porque se a produção tem mais, ela também vai ajudar a cadeia do teatro, do empreendedor do teatro, tendo mais verba para poder pagá-lo. E também vai poder pagar melhor os seus atores. Então, quando nós entendemos isso, nós preparamos um projeto e levamos para alguns colegas nossos que já gestavam empresas de venda de ingressos. E falamos, olha, temos um projeto maravilhoso que a gente está querendo dar para vocês. Não é emprestar, não é vender, a gente está querendo dar. Mas vocês têm que... A única coisa que a gente quer é fazer parte dele. Olhar, não, isso aqui não vai dar no ar, não, a gente já tem lucro desse jeito, não. Tentaram enrolar a gente um tempo, aí juntamos, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer nós. Aí fomos atrás de uma empresa de tecnologia, fizemos uma parceria com uma empresa de tecnologia, e aí criamos a nossa tiqueteira própria, onde você compra um ingresso a preço popular, ingressoparatodos.com.br. Você vai lá, você tem nos nossos teatros, e obviamente abrimos para outros, estamos agora querendo abrir para muitos outros teatros. O percentual que a produção paga é muito menor, sobra muito mais dinheiro para ela, não tem custo nenhum. Se é o custo do cartão, da empresa do cartão, é só aquele. Não tem uma taxa que vai para... Porque aí que todo mundo começa a aumentar o bolo e o ingresso começa a ficar lá em cima. Porque se você vai computar tudo isso, você tem que subir o teu ingresso. Claro. Então, dentro disso, nós conseguimos criar um novo modelo que hoje tem milhares e milhares de pessoas mês a mês Eu comprando. não sabia que o ingresso para todos era de vocês. E é fabuloso, vamos indicar ingresso para todos. Para todos. Vamos indicar para Eu todos. não Para sabia. todos. Para todos. E outra coisa que é legal, a pessoa comprou, ela já tem o ingresso ali, ela não passa em bilheteria, ela não imprime, a gente não gasta papel, tudo isso foi sendo elaborado por nós, a pessoa chega e faz isso, ó, tá aqui no celular. A gente olhou, ela já tem o número dela, ela já sai de casa com o número certinho. Maravilhoso. E hoje é uma realidade. Hoje a gente já tem... E não tem o custo. E não tem o custo. Que tem por aí, Exatamente. né? Que é realmente Então, alto. essa foi uma. Outro é a construção teatral. Então, a construção teatral ela foi consequência da construção do teatro ali no Shopping Raposo. Porque o que acontece? Eu não sabia, que a gente não sabe do que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo um monte de coisas na vida, mas a gente às vezes, por isso que eu acho que as pessoas todas, acho que é importante, para quem nos assiste aqui é importantíssimo, que a gente comece a perceber a bagagem que vai se estabelecendo nas nossas existências. Eu sempre fui apaixonado por arquitetura e sempre fui apaixonado por teatro. Então eu sempre procurei em todos os lugares, a minha amiga da Liléa, ela diz que ela se envolve com tudo, eu sou como ela, se me envolvo com tudo. Quando eu fiz a escola de arte dramática na USP, era muito engraçado porque os meus colegas, nós entrávamos para sermos atores. E todo mundo queria ser ator, e todo mundo, claro, pelo menos uma grande parte queria ser global, e uma grande parte queria fazer muito sucesso. E eu, pessoal, ficava embevecido
em poder acompanhar o Cerrone ali na montagem do cenário, eu poder adoro pegar os técnicos de luz e entender como que se criava uma luz, pegar os nossos amigos, e cada um, desde a da costureira que fazia pesquisa para fazer. Então eu acho que a gente pode... Com o teatro foi assim. Só que quando chegou na hora do Teatro Raposo, que foi um grande desafio, o teatro seria hoje não seria nem um teatro, acho que nem o que seria hoje, mas seria um pequeno auditório completamente minado e determinado só para alguns eventos familiares, porque não era teatro aquilo lá. E quando eles chegaram e falaram, não tem saída, e os arquitetos falaram, não tem saída, eu falei, tem saída. Não tem uma, tem até mais de uma. E aí foi que nós construímos o primeiro teatro em diagonal. E é lindo, que é uma delícia. Você vai conhecer, você vai curtir muito. Ele é aconchegante também, e ao mesmo tempo ele tem uma boca de cena aberta. E foi o resultante de uma grande dificuldade, porque tinham duas dificuldades. Não tinha verba, a verba sempre pequenininha, e ao mesmo tempo tinha uma coluna, a famosa coluna do meio, bem no meio da sala. Então, como eliminar a coluna? Eles acharam uma solução que era pífia, que era assim, não tinha camarim, não tinha cabine de luz e som, era no palco, o palco tinha 3 metros de profundidade, era uma linguiça. Só que eu falei, não, tem que ter outra, sempre tem saída. Como esse teatro que nós já estamos, também achamos as saídas para ele. E aí, quando o meu projeto foi aceito, o gestor daquele espaço, o superintendente daquele espaço, falou, tem uma coisa que você tem que entender, você não pode dar seu trabalho de graça assim. Isso aqui custa. E custa caro. Isso se chama assessoria. Você assessorou e achou as soluções. E eu vou te ajudar nisso. Gostei do teu trabalho, gostei do trabalho de você. E começou a nos indicar. E aí O West Plaza foi resultado do Teatro Raposo? Não do teatro, foi resultado, na verdade, da Recrearte. Eles viram a Recrearte, foi a primeira escola assim, que estava no meio de uma loja, no meio do shopping. Eles acharam interessante aqui uma pessoa que era uma funcionária, uma colaboradora do marketing. Ela achou interessante e me chamou, foi até a Recrearte conversar comigo. E aí foi quando eu apresentei, eu falei, então, nós temos ali no Raposo, nossa, seria maravilhoso que ele levar para o West Plaza. Você não tem interesse? Tenho. E nós, inclusive, vamos construir um teatro lá. Eu falei, então, veja o teatro que nós estamos terminando de construir no Raposo. Vocês estão construindo um teatro no Raposo? Eu falei, então, e aí foi que eles nos chamaram, que eles estavam passando por um monte de perrengues, foi que veio. Então, aí fomos chamados pelo Carrefour, que é uma empresa internacional, e fomos chamados para começarmos a trabalharmos em algumas situações, como curadores de projetos, em outros, como assessores para soluções. Isso foi depois do Raposo. Do Raposo. E Vocês fizeram... Você quer mais salas além das que já tem? Querer eu quero. É o nosso projeto, só para vocês saberem, e é importante vocês saberem, para São Paulo, o meu projeto para São Paulo é que nós tivéssemos 10 salas distribuídas em todas as regiões da cidade. Esse é o projeto. Por quê? Qual era a nossa ideia? Eles chamavam a gente no passado de Cezinho, que tinha o SESI, que tinha os espetáculos gratuitos na Paulista, lembra? Que tinha as filas todas, que era maravilhoso. E aí nós fazíamos os espetáculos lá na Roosevelt, naquela salita. E aí, às vezes, Os Miseráveis, por exemplo, quando eu fiz a primeira temporada dos Miseráveis, eu coloquei 43 atores naquela salinha do Teatro Ator. Éramos para ficar 3 meses, para sedimentar o projeto Teatro para Todos. Ficamos 1 ano, e no último dia da Linear, acredite se quiser, deu a volta no quarteirão a fila, voltou e encontrou, passou pela cultura artística, foi para a Consolação de novo e voltou. Os meus atores fizeram 3 sessões seguidas para tentar atingir o máximo de pessoas ali. Então, que é pequenininho. Agora, qual o nosso projeto numa grande escala? Aí não seria já o Cezinho, mas seria o Sesc mais popular, que é o quê? Gerar acessibilidade. Então, se você tem um espetáculo, como os seus espetáculos são tão especiais, a minha ideia sempre foi, se sai de um teatro, já criar o circuito do teu espetáculo para todas as tuas salas. Porque daí eu levo os espetáculos. Hoje eu faço isso aqui com os nossos espetáculos. Você leva para todas as regiões. E aí, quebrando os preconceitos. Por exemplo, tem muita gente que tem muito preconceito com o Raposo. Por quê? Porque está ali no Butantã, no começo da Raposo Tavares, é um shopping mais popular, atrás nós temos uma comunidade carente, mas temos também prédios de luxo do lado, como São Paulo, é para o Brasil. E muita gente fala, não, no Raposo não, no Raposo...
Então, quando vão, agora mesmo, o nosso colega que está aqui no teatro, ele tinha os infantis, não queria levar para lá. Levou, está encantado. Porque nós criamos um público ali. Eu não entendi essa, Catarina. E preconceito por região, da localização. Isso existe ainda muito. Ainda existe muito. Mas é o público local que vai, né? Ou você está levando o público de... Não, nós levamos público de fora. Qual é a grande vantagem do teatro, pessoal? O teatro, você vai para assistir aquela peça. Claro que a gente, o objetivo é trazer as pessoas do entorno, mas um dos grandes méritos que esse projeto tem para os shoppings é que nós trazemos um público novo. Então, mas tem que criar, eu não sei como é que você Mas pensa. tem uma formação, você formou um público lá? Formei, opa. Porque... Formei. Sim, agora, você começa de algum lugar, né? Você começa de algum lugar. Agora, o teatro precisa ter uma característica, por exemplo, tem teatro que só leva comédia, tem teatro que só leva drama, você traz tudo. A minha proposta é trazer todo tipo de espetáculo. Tá. É não ter preconceito. O que você tem que saber é que se você tem um horário do infantil, você vai ter sempre infantil. Tá. Você tem que saber que você vai ter sempre um espetáculo temático. Você tem que saber que você tem sempre uma comédia. Você tem que saber que você tem sempre um drama. Você tem que saber que você tem sempre um teatro. Então você tem que saber que você tem isso. Sabendo, só para vocês terem uma ideia, a Galileu pegou um pouquinho disso aqui. Antes da pandemia, estas salas, elas funcionavam de segunda a segunda. As duas, com espetáculos. Foi um período mais fomentado, então as pessoas tinham também mais condição, mas funcionava de segunda a segunda com projetos. Vamos lá. Vamos. Mas fala um pouquinho do Recriarte Social. Recriarte Social. Esse é um tema que acho que interessa, principalmente o pessoal do teatro. Sim, né? sim. Então, a Recriarte, ela começou como uma associação gratuita de arte, completa agora no dia 31 de maio de 2024, completa 46 anos. E como escola e associação. E dentro disso, nós sempre pensamos em projetos que fossem além do projeto formativo, que fossem do convencional. Nós temos várias áreas de arte dentro da Recriarte, não só artes cênicas, são as várias áreas, especialmente duas centrais, cênicas e visuais por conta da Regina, que é artista plástica, e da minha parte de cênicas, que engloba também a música, que vai para o corpo, etc. Dentro disso, o que nós percebemos? As escolas, de uma forma geral, especialmente as escolas públicas, as particulares colocam como chantilly do bolo só para o papai falar: ai, que bacana, eu vou colocar meu filho nisso. Mas também não tem, a maior parte não tem consciência da importância da arte. Sendo bem honesto a todos os gestores de escola. Né? Entendeu? A importância para a vida. Então, isso não tem. E as escolas públicas, se já era precário antes, foi ficando cada vez mais precário o processo de sincronização no processo de arte, etc. Então, nós, quando começamos a ter a abertura dentro dos shoppings, os shoppings começaram a fazer o movimento contrário, nos chamaram para dentro do shopping. Estamos inaugurando agora, se tudo der certo, está quase certo, uma nova Recriarte no shopping Metrô Tatuapé, porque nós inauguramos o teatro no shopping Metrô Tatuapé e do lado dele tem o shopping Boulevard Tatuapé, que é um shopping um pouco mais requintado, mas enfim, é a mesma estrutura e hoje é administrado pela mesma empresa. E aí o que acontece? Nós lançamos no Boulevard Tatuapé uma unidade com 400 metros da Recriarte. Nós temos ali... A Recriarte vai para o Tatuapé, então? Ela já está no Boulevard e agora vai para também o shopping Metrô Tatuapé. É tudo, na verdade, a Recriarte, esses projetos todos, a Recriarte é a base, né? Ela é a célula máter, né? Ela é da onde o pensamento artístico vem daí. E essa coisa do Recriarte Social está diretamente ligado ao Clube das Artes? Aí, não, mas ele é paralelo, porque o que acontece? Recriarte Social, ela vem para gerar para o aluno de escola pública e os professores um desconto absolutamente integral, dado pela própria escola, para que estes alunos se estimulem a fazer arte. E os professores... Então, por exemplo, um aluno de escola pública tem uma média de 50%, 60%... Você confirmou que você é de escola pública, você tem de 50% a 60% de desconto no valor de um curso convencional, que a pessoa vai lá e pega o valor
que as pessoas pagam, que já é um valor abaixo do mercado. Além do desconto da carteirinha. Além dos descontos que tem para fazer os seus cursos. Tá. E os professores têm 70% de desconto. Então, um professor que quer ter uma formação artística nos seus vários segmentos, ele vai ter a condição de pagar um valor que ele jamais pagaria em qualquer outro lugar. Além disso, a cada 10 alunos dessa atividade social que entram, a gente dá uma bolsa para que a escola distribua integral para um aluno mais carente. Então, se você tem 100 alunos, você tem 10 turmas com 10 alunos, você já vai ter mais 10 alunos que vão ter uma bolsa integral. Então, o próprio projeto ele se sustenta por aí. E a Recriarte, o Clube Arte, o Clube das Artes, ele é uma outra vertente. O que nós percebemos lá atrás com o Biju, que era uma coisa que lá nas bombonières do meu pai ele já fazia de uma outra forma, ele criava o doce com premiado e tal, e ele criava a fidelização das pessoas. Era engraçado quando as pessoas... Isso é fundamental, fidelizar. Que foi o sucesso daqui dos teatros. Qual é o sucesso dos nossos teatros? Fidelização. Por quê? Quando eu lancei o projeto dos teatros dentro dos shoppings, qual era a minha visão? E aí eu já passo para todo mundo que estiver nos assistindo para pensar naqueles que pensam alguma coisa nesse segmento. Ora, a primeira pergunta que eu fazia é, esse local tem cinema? Tem. O público vai ao cinema? Aliás, foi a pergunta que eu fiz no Raposo, porque o Raposo, é legal todos vocês saberem, eu achei que eu fui um privilegiado e fui assim, valorizado, porque me chamaram para saber se eu queria administrar aquele espaço e se eu queria ajudar a construir. Na verdade, não era, eu fui o último, eles já tinham chamado todo mundo. Eu fui aquele que falou, já que não tem ninguém, deixa eu chamar esse sujeito. Do impossível. Porque todo mundo dizia, quando nós fechamos, que eu assinei o contrato no dia seguinte, eu lembro que tinha uma pessoa da administração que chegou para mim e falou, vocês sabiam que isso aqui é um elefante branco, né? Isso é paixão ou é coragem? Acho que são as duas coisas. Acho que as duas coisas têm que caminharem juntas. Ali, as duas coisas. Eu vou te sugerir um bate-bola agora. Vamos. O processo ou o resultado? Processo. A palavra ou o pensamento? Pensamento. O que dá mais trabalho? Dirigir uma escola ou um teatro? A escola. Se eu fosse produtor de elenco e me fosse dado a incumbência de contratar o Catelani, mas eu preciso contratar um artista só. Eu contrato o músico, o adaptador, o diretor, o ator. Com certeza o ator. Com certeza o ator. Quando você dirige um espetáculo e não está no elenco, de onde você assiste a estreia? Eu assisto normalmente da plateia. Por quê? Porque eu quero deixar primeiro os meus técnicos tranquilos, porque senão eles vão surtar juntamente comigo. E eu quero sentir o resultado dali, a reação do público. Falando em público, o prêmio ou o aplauso? Aplauso. O aplauso em cena aberta, ele mais motiva ou também pode desconcentrar? Mais motiva. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Você viu aqui no teu teatro a Dalileia fazendo Dois Perdidos numa Noite Sua? Vi. 2 mulheres fazendo 2 homens. Isso. Muito menos comum do que o contrário. Isso. O que a gente vê bastante é mulher fazendo mulher que se passa por homem. Isso. Por que você atribui isso? Ainda é resquício lá da Grécia? Por que poucas mulheres fazem homens? Eu acredito que seja mesmo o resultado ainda desse universo preconceituado. Nós temos um universo muito preconceituado ainda, que brinca muito menos. Agora nós estamos chegando num patamar delicioso, aonde as pessoas elas estão começando a brincarem de serem outras na vida, os outros que existem dentro delas. Então ainda é muito difícil, os papéis eles estão muito arraigados. E é interessante que em outras sociedades lá de trás, onde esses papéis eram mais maleáveis, nós temos referências desse jogo ser muito mais fácil. Mas está chegando. Eu acho que está chegando. O bom do fracasso, independente de como você enxergue o que é fracasso e o que é sucesso. Qual é o bom do fracasso e qual é o ruim do sucesso? O bom do fracasso sempre só pode ser o aprendizado. E o bom do sucesso... O ruim do sucesso. O ruim do sucesso
é você trabalhar o sucesso pela superficialidade. Se você entende o sucesso como resultado final, é péssimo. Se você entende o sucesso como referência para o caminho de progresso, aí é positivo. Muitos anos de carreira, muita gente você conhece, e é normal que se construa muitos afetos e alguns desafetos. Tem desafetos? De verdade, sem demagogia, nenhum. Nenhum. Não tenho, poderia ter. Tive muitos entreveros com pessoas que pensam diferente, pessoas que fizeram coisas que não foram muito legais. Eu diria que as coisas que mais me machucaram nessa trajetória foram os furtos de ideias, furtos de textos, furtos de trabalho, furtos. Isso acontece muito. Mas, mesmo assim, eu acho que tem valores que são maiores e alguns desses furtos até ficaram muito melhor na mão das outras pessoas do que ficaram nas minhas. Então, eu acho que assim, não caminho por aí, não é o meu perfil. Você já deve ter visto as duas coisas também, né? Um bom texto mal falado, às vezes até por escala errada, e um texto muito ruim, brilhantemente falado. O que te incomoda mais como público? Um texto mal falado. Tudo que vocês observem que todas as minhas referências ligadas ao teatro, elas focam no ator. Eu acredito fundamentalmente na capacidade e na dimensão que um ator tem de transformar uma pessoa que está ali assistindo, seja numa telinha, seja ao vivo. Ao vivo sempre você tem essa vibração. E essa é a proposta do teatro. Essa é a proposta do teatro. Então, se nós voltarmos à Idade da Pedra, se nós voltarmos a termos que viver em cavernas, sempre existirá alguém que em algum momento vai querer contar alguma coisa para o outro e vai interpretar essa coisa e a partir daí vai exemplificar e a partir daí vai ensinar e aprender. Então é inerente. Então assim, a base está no ator. Você tem atores, eu sempre trabalhei com muita dificuldade, nunca foi fácil. Nunca é fácil. Não é fácil manter isso aqui, não é fácil administrar. Eu nunca trabalhei, e também não é demagogia, por dinheiro. Eu acredito que quem faz bem sempre vai ter uma resposta. Pode não ter aquela que merece financeiramente, mas vai sobreviver com dignidade. Mas quando você acredita naquilo, quando você tem aquele sentido maior, o resto ele é absoluta consequência. Então, a base está no ator. A última do bate-bola para te conhecer um pouco melhor. Para você, qual é a emoção? O ator trabalha com emoção. Qual é a emoção mais genuína? A primeira leitura, estar em cena fazendo, ou ver uma cena bem feita? Ver uma cena bem feita. Mesmo que você não esteja nela? Principalmente quando você não está nela. Quando eu não estou nela e tenho participação, eu estou nela. Sim. Eu digo sempre para os meus técnicos, o Alan que está ali, e digo para todos os técnicos, se você não vivenciar o espetáculo em cada fala, você não consegue fazer a luz perfeita. A luz perfeita é aquela que pulsa junto com o ator. O som perfeito é aquele que pulsa junto com o que está acontecendo na cena. Então, quando eu estou fora, por isso que eu não me sinto roubado estando fora. Lembrando a vocês que eu só estou fora a maior parte do tempo, não por opção, é por condição. Claro que é uma opção, poderia dizer não, acabou. Mas é porque eu sinto que há muito mais dificuldade em pessoas para dirigirem do que pessoas para atuarem. Uhum. Então a minha função ela é muito mais ativa, tanto que eu sempre sou o coadjuvante dos meus espetáculos, porque quando eles já estão prontos e ali em tempos em cartaz, daí eu não precisa mais do diretor de fora, quando tem uma chance eu entro e atuo. Porque eu sou mais útil, mas quando eu estou fora eu estou dentro. Vale alguma dessas? Cadeirante, você já mostrou que ama, tem verdadeira paixão pelo que faz. Muito. Deixou uma história linda aqui para todos nós. Mas você, como é que você se define? Eu me defino como uma pessoa que veio para esse mundo para aprender muito, para trabalhar muito, para realizar muito e principalmente para ser feliz ao lado da arte. A arte me trouxe felicidade desde a tenra idade e continua
enfeitando a minha vida. Isso quer dizer que se você tivesse lá atrás, quantos anos de carreira são? São 50. Se lá atrás você tivesse optado por continuar no direito e parar com arte, você teria uma evolução diferente? Uma outra profissão? É, se você tivesse não optado pelo direito e largado as artes, a tua evolução, a trajetória diferente faria uma evolução diferente? Faria. Eu acredito que eu caminharia naturalmente para um ramo do direito que trabalhasse ligado à humanidade. Porque eu não me importo muito, eu sinto sempre, diante das coisas que eu acredito, até ligado à espiritualidade, que nós estamos aqui num grande momento. A vida é como se fosse um grande espetáculo. E aí você tem oportunidades. Eu acho que nós somos múltiplos. Eu adorava trabalhar com o direito em essência. Eu não gostava e não gosto do contencioso do direito. Mas a parte burocrática que sai além do pensamento, vai além do pensamento. A minha base, ela parte da palavra e do pensamento para as pessoas. Mas eu faria o melhor possível, como eu fiz enquanto atuei no direito, mas com certeza ia caminhar, o funil iria para a comunicação humana, e a comunicação humana me levaria para a arte. E a arte, ela é uma fonte tão poderosa, tão poderosa. Eu vou rapidamente contar uma coisa para vocês. Estamos fazendo vários espetáculos, são muitos espetáculos na Companhia do Ator, um dia eu falo dela. E a Companhia do Ator, que tem um repertório grande, e eu tenho um espetáculo que tem quase 20 pessoas, estamos voltando a cartaz. E aí voltamos a cartaz, tivemos uma série de problemas, ator que entra, ator que sai, enfim. E aí teve uma apresentação, tudo pronto, uma plateia lotada quase ali no Raposo, há poucos dias atrás. E aí vem o espetáculo. Aconteceu uma hecatombe, porque o técnico, ele estava num outro teatro, e ele demorou para chegar muito, nós começamos com meia hora de atraso no espetáculo, um espetáculo longuíssimo, tinha um monte de pessoas ali de muitos lugares, aí ele se perdeu também, o outro técnico, enfim, a técnica foi um horror, e para mim tudo tem que estar em ordem para poder acontecer. Isso atrapalhou os atores que ficaram nervosos, o espetáculo saiu meia boca. E aí quando terminou... porque eu vi muitas pessoas se emocionando, o espetáculo tem os gatilhos para as pessoas poderem chegar e se emocionar também, é uma obra bonita, tal, bacana, mas eu saí muito triste dali pensando, será que vale a pena? Será que vale a pena estar fazendo desse jeito? E aí um pequeno grupo estava ali com 2 jornalistas, o núcleo duro ali da companhia ficou depois para dar uma entrevista para 2 jornalistas que foram assistir, elas tinham vindo assistir Desejos e foram assistir o nosso espetáculo há 2000 anos. E aí estava terminando e ela foi assistir há 2000 anos porque ela tinha ficado encantada com o Desejos. E eu falei, nossa, ela veio no pior dia, muito ruim. Aí terminou, ela estava falou muito do Desejos, falou dos espetáculos, e aí eu entrei. Ela falou, você é o diretor? Diretor, olha, é o seguinte, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta, eu gostei demais dos espetáculos, tal, isso, aquilo, como é que é? Mas eu queria fazer uma declaração do espetáculo que mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, que bacana, fácil. Imaginei que fosse o Desejo, ela só falava do Desejo, e aquele dia... Ela falou, sabe o que acontece? Eu nunca falei isso pra ninguém, mas vou dizer pra vocês. Eu sou adotada. Eu fui largada na hora que eu nasci numa praça. E aí eu tava quase morrendo, e 2 moças que viviam juntas, elas me encontraram e me pegaram. E fizeram de mim quem eu sou hoje. E eu guardei a vida inteira dentro de mim uma coisa, uma sensação, porque elas sempre diziam para mim, perdoa aqueles que te abandonaram. E eu não conseguia perdoar quem me abandonou, porque eu não sabia por que me abandonaram, eu nunca conseguia encontrar meus pais. Eu não sabia. E quando eu terminei de assistir esse espetáculo, o espetáculo fala de perdão, né? E aí, há 2000 anos. Quero ver esse Por favor, a hora que você quiser, vai voltar agora a cartaz, eu quero que você assista. E aí, ela falou, e quando eu assisti, eu vi, quando chegou ao final do espetáculo, eu estava assim, e eu saí daqui, eu queria deixar esse depoimento mais leve, porque eu acho que eu perdoei. Eu senti que eu perdoei, eu estou tão mais leve. Que maravilha. Isso é teatro. Isso é teatro. Então, eu acho que quando a gente entende essa função, o resto é só trabalho. Eu primeiro queria te agradecer por nos ter recebido tão bem. Imagine o que Queria te agradeço. agradecer também pelo que você faz pelo teatro.
Eu que e por ter nos agradeço. ensinado bastante. Muito obrigado. Imagine, obrigado. Obrigado a Obrigada, vocês. querido. Eu amo esse teatro. E eu Desculpa, amo você, então desculpa, estamos aqui. desculpa tomar teu tempo. Obrigado, viu? Obrigado pela Espero que você tenha gostado, como a gente gostou.